Olá, gente, tudo bem? Futebol feminino ainda é um preconceito? Bora ver o que o Castilho vai falar. Não me parece ser preconceito. O que eu entendo é o seguinte: o futebol feminino ele não tem o impacto que o futebol masculino tem, ele não tem a venda do futebol masculino conforme tem, e ele não atrai público. Aí vamos esclarecer algumas coisas. O futebol feminino ele existe desde 1930, só que era uma forma clandestina. O governo militar, na época de Getúlio Vargas, em 1941, boicotou, evitou, proibiu que o futebol feminino fosse amador ou semiprofissional. A partir de 1979, ainda no fim da ditadura militar, os militares concederam então esta possibilidade, que o futebol feminino pudesse ser amador e disputasse alguns campeonatos paralelos. E assim foi. Muitas jogadoras nasceram, Formiga, Marta, né, para não falar de outras tantas. Mas nunca teve o apego aqui no futebol brasileiro. Quando é que a gente vê futebol brasileiro? Então, assim, eu vou lá atrás. Luciano do Vale, narrador, jornalista, fantástico. Ele desenvolveu, sim, o futebol feminino no Brasil. Poucas pessoas sabem disso, mas foi Luciano do Vale que fez, através, quando estava na Bandeirantes, de campeonatos feitos com futebol feminino, como também de veteranos, mas enfim. A partir, gente, de 2019, a CBF, junto com a Comebol, obriga então os clubes de futebol brasileiro, sul-americano, a terem então futebol feminino. Então a gente está aqui diante de uma Copa do Mundo, onde todo mundo começa a perguntar, a Copa do Mundo, mas não tem o mesmo impacto. Primeiro, que não é vendido da mesma forma. Segundo, repito, não acho que é um preconceito, não é colocado no mesmo tabuleiro. E está distante, claro que está distante. Se a gente olhar que o futebol existe desde 1875, lá começou a história toda aqui no Brasil desde 1900, se a gente olhar que o futebol, desde 79 ele foi viabilizado, mas aqui a gente só está jogando há quantos anos? Aqui, há quantos anos? 4 anos? 4 temporadas? Então, os times começaram a se mexer, eles têm uma obrigação agora a cumprir dentro do regimento da CBF e da Comebol. Por isso que o futebol feminino começou agora a ter um pouco de atratividade. Agora, eu já disse isso em alguns outros comentários, vou dar a minha opinião. Ok, então venha para valer. Para isso, a própria CBF, a própria Comebol deviam, puxa vida, já que está começando para valer mesmo, por que não coloca nas preliminares do jogo masculino? Pensa um pouquinho. Você chega no estádio, fica às vezes 1 hora, eu chego cedo, fica 1 hora, 1 hora e pouco, esperando o acontecimento do jogo, né? Esperando o acontecimento. Podia sim ter um futebol feminino na preliminar. Nos anos 80 tinha preliminar, 2, 3 preliminares e todo mundo chegava com antecedência nos estádios para poder ver. Olha que legal! Já pensou? Você poder assistir Palmeiras e Corinthians, sendo que a preliminar é Palmeiras e Corinthians. Então esquece alguns regulamentos forçados. Você ia ter grandes possibilidades de atrair o futebol feminino. Talvez um projeto aí de 4, 5 anos, até ele começar a ter a volúpia dele, começar a ter o interesse todo. Beleza, gente, tem uma Copa do Mundo, eu não estou falando, realmente eu não estou acompanhando, me perdoem, não estou acompanhando. Porém, o futebol brasileiro tem uma boa jogada, ele pode fazer com que todos os jogos da Série A, da Série B, da Série C, todos, a preliminar fosse o futebol feminino. Garanto que iria atrair. E parte desta renda, talvez 20% dessa renda, fosse destinado ao futebol feminino, 30%, não sei, questão de conversar. Esta é uma ideia, né? E acho que a gente pode conversar muito sobre isso. Forte abraço, obrigado. Se inscreva, curta e compartilhe aos seus amigos o canal do Castilho Futebol. Aperte o sininho para receber sempre as novas notificações.